aqui só para a gente continuar falando de teoria de conjuntos, né, que a gente estava falando na última aula, resolvendo aqueles problemas referente a conjuntos, união, intersecção e tudo mais. E aí a gente começou a falar sobre aqueles problemas aplicados, né? Então, só para a gente finalizar, porque esse é um dos tipos de problemas que tem lá no nosso trabalho, né? São problemas envolvendo 3 conjuntos diferentes, tá? Então, ó, em um grupo de 99 esportistas, 40 jogam vôlei, 20 jogam vôlei e xadrez, 22 jogam xadrez e tênis, 18 jogam vôlei e tênis e 11 jogam as 3 modalidades. O número de pessoas que jogam xadrez é igual ao número de pessoas que jogam tênis. E ele pergunta aqui, ó, quantos jogam tênis e não vôlei, xadrez ou tênis e não jogam vôlei, vôlei e não jogam xadrez. Muito bem. Neste caso desse tipo de problema, onde a gente tem 3 conjuntos, né, que aqui são as pessoas que jogam vôlei, as pessoas que jogam xadrez e as pessoas que jogam tênis. A gente tem esse tipo de representação assim, em diagramas também, né? Então, eu vou fazer 3 círculos para representar os 3 conjuntos, tá? E por fora desses caras aqui, eu vou desenhar o que a gente vai chamar de o nosso conjunto universo. Quem vai ser o nosso conjunto universo aqui? Vão ser os 99 esportistas desse grupo que ele avaliou, certo? Então aqui, nosso total são 99, ou seja, dentro dessa caixinha aqui, quando a gente somar todos os números, tem que dar 99. Como é que a gente faz para resolver um problema desses? A gente começa sempre por essa intersecção aqui de dentro, ó, tá? A intersecção mais de dentro ali. Como é que eu sei qual dessas informações corresponde a essa intersecção mais de dentro? Vamos colocar aqui, ó, conjunto dos que jogam vôlei, jogam xadrez e jogam tênis. Eu vou olhar aqui nas informações e verifico que aqueles que jogam as 3 modalidades. Então eu sei que 11 jogam as 3. Então eu vou colocar aqui, ó, 11. 11 pessoas jogam as 3 modalidades. A partir daí, eu vou para essa segunda área aqui, ó, que são as intersecções de 2 em 2, ó. Esse pedaço aqui e esse pedaço aqui. Aí eu vou olhar, ó, jogam vôlei e xadrez. Então 20 pessoas, ó, 20 pessoas jogam vôlei e xadrez. Dentro dessas 20, eu já contabilizei 11, certo? Porque são esses 11 que jogam as 3 modalidades. Então, quanto que falta para mim colocar aqui, ó, nessa intersecção, que corresponde que joga vôlei e xadrez? Faltam 9. Então, coloquei ali, ó, 9. E aí agora eu sei que são 20 que jogam vôlei e xadrez. Jogam xadrez e tênis. 22 jogam xadrez e tênis. Aí agora eu vou procurar aqui, ó, onde é que está a intersecção do xadrez e tênis? Esse pedacinho aqui, ó. Tá? Eu sei que 22 jogam, mas eu já tenho esse 11 aqui do meio, ó. Então eu tenho que descontar aqui também. E aí eu vou colocar aqui somente os que faltam. Então eu já tinha 11, coloco mais outros 11 para mim ter aqui no meio 22. E por fim, ó, essa outra aqui que são de vôlei e tênis. Tá? Então 18 jogam vôlei e tênis. Olho de novo para o centro, ó. Tinha 11 já, para chegar ao 18 faltam 7. Tá? Completei as intersecções, agora, vou pegar aqui uma cor mais fraquinha. Agora eu vou para essas regiões aqui, ó. Tá? Para as regiões mais de fora, que compreendem aqueles que fazem um único esporte. Tá? Ou jogam vôlei, ou jogam xadrez, ou jogam tênis. A informação que ele nos dá, ó,
é que 40 jogam vôlei, tá? 40 jogam vôlei. Mas quantos eu já tenho aqui no círculo do vôlei? Agora pensando somente nesse círculo aqui, ó. Eu tenho 9 mais 11 mais 7. Eu tenho 27 já, né? Então, que jogam vôlei eu sei que são 40. Mas aqui eu já tenho 27, né? Que são 9 mais 11 mais 7. Então, 27. Aí eu vou fazer o quê? Descontar aqui. Desconto, e esse valor que eu descontei eu vou colocar aqui na boletim do vôlei, né? Então, 27, 40 menos 27, isso vai dar 13. Então, eu sei que 13 jogam apenas vôlei. Tá. Mas ainda falta a gente determinar quantos são os que jogam somente xadrez e quantos são os que jogam somente tênis. Aí vamos olhar. Então, a gente já usou quase todas as informações, né? 11 da intersecção, parará. Vamos olhar aqui o resto. O número de pessoas que jogam xadrez é igual ao número de pessoas que jogam tênis. Então eu sei que dentro desse conjunto aqui tem o mesmo número de pessoas que dentro do conjunto de tênis. Então eu posso dizer que aqui eu tenho uma certa quantidade A de pessoas e aqui eu tenho uma certa quantidade B. E qual mais informação que ele nos dá? Que essas duas quantidades são iguais. Então eu sei que A mais 9, estou pegando somente aqui os que jogam xadrez, tá? Então, A mais 9, mais 11 e mais 11. Isso aqui é o total de pessoas que jogam xadrez. Então, vai ficar A mais 31, certo? E os que jogam tênis vão ser B mais, vou botar 2 pontinhos aqui, esses elementos que estão dentro do conjunto T, ó. 7 mais 11 mais 11. Então, eu vou ter B mais 29, certo? E o que eu tenho aqui de relação é que essas duas quantidades aqui, tá? O nosso número de elementos desse cara e o número de elementos desse são iguais, né? Que ele está me dizendo ali no problema, certo? Como a gente está falando que todos são esportistas, a gente não vai considerar que exista algum que não faça algum desses três esportes, tá? Então, todos fazem algum esporte. E a gente vai considerar isso para calcular os valores de A e de B, tá? Então, eu tenho aqui dessa relação que A mais 31 é igual a B mais 29, tá? Vou só ajeitar aqui, ó, fico com A menos B, A menos B, igual a 29 menos 31. O que eu fiz? Eu peguei o 31 que estava aqui, mandei para lá, peguei o B que estava aqui, mandei para cá. Tá? Troquei de lado esses dois caras. Fiquei com essa equaçãozinha aqui, ó. A menos B igual a 29 menos 31. O que mais que eu tenho de informação? Eu sei o total. Ó, eu sei o total de pessoas que jogam, né, algum desses esportes. Ou seja, dentro desse quadrado aqui, quando eu somar todo mundo, né, todos esses valores, o meu máximo que eu posso chegar é 99, tá? Muito bem, então vamos fazer isso, ó. Vou somar todo mundo. Eu sei que 13, vou pegar uma vez cada número, tá? Mais 9, mais 7. Então, peguei o 13, o 9, o 7. Vou pegar os 11 aqui. Mais 11, mais 11, mais A, mais B. Tudo isso tem que ser igual a 99. Vou somar esses caras, ó. Então, aqui eu tenho 20, 40, 51. Então, eu tenho 51 mais A mais B. Se eu estiver indo muito rápido e vocês não estiverem entendendo alguma coisa, me avisem, tá? Que eu recomeço. Aí eu fiz a conta aqui, ó. 13 mais 7 dá 20, 9 mais 11 dá 20. Então,
esse com esse aqui dá 20, esse com esse dá 20. Aqui eu tenho 40, e aí eu somo com 11, que dá 51, tá? Então agora passo 51 para o outro lado, eu fico com A mais B igual a 99 menos 51. Então A mais B vai ser igual a 48. Aqui eu não escrevi, né? 29 menos 31 vai dar menos 2. Certo? Agora, eu tenho uma equação aqui e tem uma outra equação aqui, ó, envolvendo A e B. Então, eu vou juntar elas, ó. Juntar aqui menos A menos B, igual a menos 2, A mais B, igual a 48. O que que eu faço? Eu somo as duas, ó. Vou somar elas. Então, o que tem A eu somo com A, o que tem B eu vou somar com B, e o que não tem, o que tem só número eu somo os dois aqui, ó. E mantenho o igual. A mais A vai dar 2As. Ó, menos B com mais B vai embora. Não aparece aqui, ó. Cancela. 48 menos 2 vai dar 46. Certo? 2A é igual a 46. Então foi isso que a gente descobriu aqui. Agora é só isolar o A. Passo esse 2 dividindo, fico com 46 dividido por 2, o que vai dar 23. Tá? Esse aqui é o valor do A. Descoberto o valor do A, eu volto aqui para a minha equação lá do início, ó. Essa aqui de baixo, né? Não lá do início, essa aqui, ó. A menos B igual a menos 2. Tá? Então, agora eu pego aqui, ó. A menos B igual a menos 2. Já sei o valor do A, que é 23. Agora é só substituir aqui. Então, eu vou colocar lá 23 menos B igual a menos 2. Isolo B, certo? Passo esse cara lá para o outro lado, então eu vou ficar com menos B igual a menos 2 menos 23. E agora, menos B vai ser igual a menos 25. O que eu faço aqui para tirar o menos? Multiplico por menos 1, tá? Então vai ficar B igual a 25. O que a gente descobriu? Os valores que estavam faltando lá dentro dos conjuntos, ó. Que é esse pedacinho aqui e esse aqui, né? Então, o A gente descobriu que é 23 e o B 25. Tá? Então, o A é 23 e o B 25. Tá? Agora, montado aqui todo esse diagrama, feito todas as contas, descobrimos todo mundo que está aqui, agora a gente vai lá para responder as perguntas, tá? Então, primeira pergunta, ó. Quantos jogam tênis e não jogam vôlei? Então, quantos que jogam tênis? Então, tá aqui o conjunto do tênis, né? Esse balãozinho aqui do T. Quantos jogam tênis e não jogam vôlei? Então, eu tenho que tirar esses caras aqui que jogam vôlei, ó, porque eles estão na intersecção do vôlei com o tênis. E considero somente o 11, que são os que jogam xadrez, e o 25, que são aqueles que só jogam tênis. Então, aqui a resposta final vai ser 25 dos que jogam tênis, mais 11 dos que jogam tênis e xadrez. Isso aqui vai dar 36. Tá? Então, esse é o total de pessoas que jogam tênis e não jogam vôlei, certo? Agora, jogam xadrez ou tênis e não jogam vôlei. Então, xadrez está aqui. Tênis está aqui. Só que ele quer, jogam esse ou esse, mas não jogam vôlei. Então, eu vou considerar o 23, que são aqueles que jogam, vou botar outra cor aqui, jogam xadrez. 23 aqui que jogam xadrez. 11 que jogam xadrez e vôlei, e tênis, perdão, xadrez e tênis.
e mais 25 que jogam somente tênis, tá? E aí eu vou somar todo mundo. Vai dar 48 mais 11, 59. Tá? Então, esse aqui é o total dos que jogam xadrez ou tênis. Lembra que aqui, ó, esse ou indica união, né? Então, eu vou juntar todo mundo aqui e essa negação aqui diz o que eu tenho que retirar, que são essas pessoas aqui do meio, tá? Vôlei. Agora, quantos jogam vôlei e não jogam xadrez? Jogam vôlei, tá aqui, e não jogam xadrez? Então, é esse pedaço do meio aqui, ó, que são os que jogam xadrez e vôlei, ó. Então, eu vou excluir esses caras ali. Vou colocar aqui de uma outra cor, ó, vai ficar. Então, os 13, isso aqui não vai aparecer. O vermelho aqui. Os 13 que jogam apenas vôlei, mais os 7 que jogam vôlei e tênis, tá? Então, aqui é o total daqueles que jogam vôlei e não jogam xadrez, são 20, ok? Então, como é que eu resolvo sempre esses problemas? Eu sempre vou começar por essa parte aqui do meio. Deixa eu destacar aqui para vocês, ó. Sempre começo com essa partezinha aqui. Depois eu vou para as demais regiões, né? De intersecção. Passo para as outras intersecções, tá? Nessa ordem. E aí, por fim, as áreas de fora, tá? Sempre descontando as partes que eu já coloquei, certo? Para completar todo o conjunto. Tranquilo? Dúvidas? Depois, se vocês tiverem dúvidas na própria resolução do trabalho lá, tá? Que está lá no Moodle, vocês podem me mandar mensagem para a gente marcar atendimento e aí a gente pode resolver juntos, tá? Todos aqueles que vocês tiverem dúvida e não conseguirem, me mandem e-mail que a gente resolve junto, sem problema nenhum, tá? As questões do trabalho. Apertei no botão. E agora a gente entra, então, no próximo conteúdo. Se vocês tiverem perguntas ali em relação ao anterior, podem me falar, tá? Que eu explico alguma coisa que tenha ficado dúvidas. Nesse próximo aqui, a gente vai falar, continuando ainda na ideia de conjuntos, mas a gente vai especificar o que a gente vai trabalhar depois, né? Mais adiante ali, que são os conjuntos numéricos, né? Esse aqui vai estar sempre vinculado a tudo que a gente for definir daqui para diante, né? A base matemática sempre depende do conjunto numérico onde a gente está analisando o problema, né? E os conjuntos numéricos são basicamente dentro do que a gente vai trabalhar até o segundo ano, né? No terceiro ano a gente analisa mais um outro conjunto. Aqui a gente vai trabalhar simplesmente com o conjunto dos números reais e os seus subconjuntos, tá? A gente sempre divide os reais em irracionais e racionais. E olha, vejam, dentro do conjunto dos racionais a gente tem os inteiros e os naturais, tá? A gente sempre começa no sentido inverso, né? Sempre de dentro para fora, tá? Então, o conjunto dos naturais são aqueles conjuntos que a gente utiliza para a contagem. Deixa eu ver que tem caneta aqui. Não. Certo? Então, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, infinito, tá? Então, os números naturais começando em 0 e indo até mais infinito, tá? Então, os naturais sempre representado por essa letra N aqui com duas barrinhas, tá? Os naturais, então, começando com 0, 1, 2, 3, 4, 5, os números que a gente utiliza para contar, né? Enumerar objetos. E aqui eu coloquei alguns subconjuntos dos naturais que podem ser representados, tá? Mas o importante é esse carinha aqui, é o N com asterisco. O que significa esse N com asterisco? É que a gente está excluindo esse primeiro número aqui, que é o 0. Então, N asterisco são todos os outros naturais menos o 0, tá? Então, estou tirando aí todo mundo, ó. Tirando, perdão, colocando todo mundo, só tirando
o zero, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, infinito aqui. Sigo a contagem infinitamente. Aqui eu tenho dois outros subconjuntos, o NP e o NI, né? N com esse índice P quer dizer os números naturais pares. Daí aqui eu já chamo a atenção para vocês, ó, de algumas questões que já estão no trabalho e estavam lá também nas listas de exercício. Quando a gente descreve, né, um conjunto, esse primeiro pedaço aqui, a gente fala da onde a gente está pegando os elementos desse conjunto. Então, ó, esse conjunto são os elementos X pertencentes aos naturais. Então, a gente vai escolher desse conjunto aqui, tá? Todos os elementos que satisfazem uma certa condição. Qual é a condição aqui? É que ele seja da forma 2n, né? Todo número multiplicado por 2 é um número par. Tá? Então, essa aqui é a forma genérica da gente representar um número par. Ó. X igual a 2n, certo? Então, esse é o conjunto dos números naturais pares. É um subconjunto dos números naturais. Esse não dá para escrever, não. E o NI são os números naturais ímpares. Tá? Então, eu multipliquei um número por 2, somei mais um, tem um número ímpar. Por exemplo, se eu pegar o 2, ó, vamos escrever aqui no papel aqui, ó. Criar uma outra página aqui. Se eu pegar o 2, multiplicar ele por 2 e somar com 1, eu vou ter 4 mais 1, que é igual a 5, que é um número ímpar. Se eu pegar um número ímpar, ó, 2 vezes 3 mais 1. 2 vezes 3 são 6, número par, mais 1. Então, toda vez que eu somo 1, eu tenho um número ímpar. Tá? Peguei um número par, somei 1, tenho um número ímpar. Certo? Depois do conjunto dos números naturais, a gente tem o conjunto dos números inteiros, que inclui todos esses elementos que a gente está utilizando para contagem, ó, 0, 1, 2, 3, infinito, mais os números negativos. Mas por que a gente teve que construir esse conjunto dos números inteiros? Porque quando a gente faz as operações de subtração, 2 menos 8, por exemplo, fazendo lá a minha subtração, 2 menos 8, isso o resultado é menos 6. Se a gente tivesse ficado somente com o conjunto dos números naturais, a gente não teria representação para essa subtração, né? Menos 2 menos 8 igual a menos 6. Não estaria aqui no conjunto. Então, surge a necessidade da utilização dos elementos negativos. Tá? E onde que a gente vê esses números negativos? Quando a gente fala de temperatura, principalmente aqui na Serra, né? Quando a gente tem no inverno agora as temperaturas negativas, né? Na Europa, quando a gente tem temperaturas muito abaixo de zero, certo? Quando a gente quer referenciar andares abaixo do subsolo, né? No elevador, normalmente tem o andar térreo, todos aqueles andares abaixo a gente representa com um número negativo e assim por diante, né? E alguns subconjuntos dos números inteiros, né? O Z asterisco. Da mesma forma que aqui o N asterisco a gente tirou o zero, o Z asterisco a gente também exclui o zero. Ó. Então tem os mesmos números, infinito, vem lá de menos infinito, menos 5, menos 6, menos 7, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, pula o zero, porque agora aqui não tem, 1, 2, 3 e sigo lá para mais infinito. O Z, com esse símbolozinho de mais aqui no pé dele aqui, né? Z mais, eles são só os inteiros positivos, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, infinito. Tá? Os Z menos vão ser somente os inteiros negativos, 0, menos 1, menos 2, menos 3 e menos infinito. Vejam que aqui existe um divisor, né? Alguém que separa os elementos que são positivos dos elementos que são negativos, né? Que é que a gente vai chamar depois de origem, né? Ou o zero. Sempre à direita do zero a gente tem os positivos e à esquerda do zero a gente tem os negativos, tá? E aqui a gente já tem uma certa distribuição de uma reta que depois a gente vai chamar, quando construir todos os conjuntos, em reta numérica.
tá? Então, aqui, as operações com esses tipos de conjunto eu já passei para vocês, tá? Vocês já fizeram lá na atividade diagnóstica. Aqueles que tiverem dificuldade nessas operações, aí peço que vocês façam lá essas atividades e a própria atividade diagnóstica façam lá se vocês tiverem dificuldade e entrem em contato comigo para a gente fazer atendimento e aí eu explico direitinho essas operações, tá? O próximo conjunto numérico são os conjuntos dos números racionais. E aqui está a atividade da segunda-feira, tá? O que são os racionais? Os racionais são todos aqueles números, tá, que podem ser representados na forma de fração. Tá? Então, todo número que pode ser representado na forma de fração é um número racional, tá? Onde os numerador e o denominador eles são números inteiros. Tá? Então, 1/2, 3/5, 32 sobre 57 e assim por diante. Né? Os números inteiros, eles estão contidos dentro do conjunto dos racionais. Né? Pelo primeiro conjunto aqui, ó, os naturais estão dentro dos inteiros, que estão dentro dos racionais. Tá? Da mesma forma, os naturais. Né? Então, os racionais são aqueles que a gente pode representar na forma de fração, tem umas operações, decimais finitos e dízimas periódicas. O que são decimais finitos? São aqueles números com vírgula, onde tem uma quantidade finita de números, né? Então, 0,5, 1,05, 0,23, 5,4056, tá? E assim por diante. Então, eu tenho uma quantidade finita de elementos após a vírgula. Esses são decimais finitos. Quando eu tenho essa representação, ó, 0,333 reticências, o que isso aqui significa? Que o 3 está se repetindo infinitamente aqui, ó. Ele continua até o infinito, né? Se tu pegar lá na calculadora, fizer 1 dividido por 3, 1 dividido por 3 dá exatamente 0,3333333 infinito, até a capacidade final da calculadora de representar os algarismos. Isso aqui a gente chama de uma dízima periódica. Por que periódica? Porque tem um elemento que se repete, ó. Nesse caso aqui é o 3. O 3 está se repetindo infinitamente, ó. Certo? E o período dele é o 3, tá? Por exemplo, na segunda, aqui na F, ó, 0,54, 54, 54. É uma dízima periódica ou decimal finito? É uma dízima periódica, ó, porque eu tenho aqui uma continuidade representada por essas reticências, né? E qual é o período aqui, ó? Esse número que se repete, o 54, tá? Daí no videozinho lá, que tá na página do Moodle, tá? Como que a gente faz para transformar esses decimais aqui e essas dízimas periódicas, tá? Para fração, certo? Que é a atividade da segunda-feira. Então, ó, mais elementos aqui que repetem, né? Ó, apesar de às vezes a gente não ter sempre todos os números se repetindo, ó, que nem aqui, ó, 34,56, 7777. A partir daqui, ó, do terceiro, ó, todos os números são 7, então isso aqui se enquadra numa dízima periódica, cujo período aqui é o 7, tá? Dúvidas? Esse aqui é, então, conjunto dos números racionais. E, por fim, para completar, então, o conjunto dos reais, a gente tem aqueles números que não podem ser representados na forma de fração, tá? Que possuem uma representação infinita, né, e não periódica, que são os números irracionais. E dentro desses números irracionais tem alguns que são famosos, né? Que é o próprio número π, que a gente calcula lá a área e o comprimento de uma circunferência, né? O π 3,14. O número neperiano de Euler, que é representado por um e, né? Que é 2,41, se eu não me engano. Certo? As raízes que não são exatas, raiz de 2, raiz de 5, tá? Decimais infinitos não periódicos, ok? Todas as raízes que não têm resultado exato são números irracionais, e todos aqueles números que não podem ser representados na forma
de fração. Então, todos esses conjuntos aí, esses 4 conjuntos, formam o nosso conjunto dos números reais, tá? Então, os reais é a união dos números racionais com os números irracionais, certo? Daí aqui tem mais algumas operações para vocês fazerem. E esse aqui são conteúdos da próxima aula. Vamos fazer alguns exemplos aí utilizando essas representações dos números aí que eu estava falando para vocês, tá? Só um minutinho, tomar uma água. Muito bem. Vamos lá. Determine A intersecção com B e A união com B em cada caso, tá? Então aqui, ó, A igual X pertencente aos naturais, tal que X é maior ou igual do que 5. Então, o que que isso significa? A gente pode descrever aqui por extenso esses números, né? São todos os números naturais maiores ou iguais a 5. Então, eu começo com o 5, depois tem o 6, o 7, o 8, o 9 e vai para o infinito. Então, esses são todos os números do conjunto A. E do conjunto B? São x pertencente aos naturais, tal que x é menor do que 7. Quais são os números do conjunto B? Então, menores do que 7, vou começar aqui pelo zero, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coloco 7 ou não? Como é que eu sei se eu coloco 7 ou não? Eu olho para este sinal aqui, ó. Se ele for maior ou igual, tiver essa barrinha extra, eu acrescento esse número. Se não, se ele for só assim, só a desigualdade, ó, só esse vizinho deitado aqui, eu não acrescento o número final. Então, termino aqui no 6. Tá? Esse aqui é o meu conjunto B. Vamos fazer aqui, então, a união com B. A união com B é juntar todo mundo. Se eu junto todo mundo, eu começo colocando os elementos do B, porque é onde inicia o conjunto dos naturais. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí aqui já comecei o conjunto A, né? Ó, 5, 6, 7, 8, 9 e assim por diante. Já poderia ter parado antes, né? Então, essa aqui é a união de A com B. Qual outra forma que eu posso escrever isso aqui? Ó, os dois pegam elementos lá no conjunto dos naturais. Então, eu posso escrever assim, ó, x pertence aos naturais, tal que, o que acontece aqui? X é maior ou igual a zero, certo? Indiquei o conjunto onde eu estou pegando os elementos e indiquei a restrição para esses elementos pertencerem a este conjunto aqui. Tá? Então, quais os elementos que eu quero dos naturais? Na verdade, são todos, né? X maior ou igual a zero representam todos os números naturais. Tá? E agora, a intersecção com B. Vou olhar aqui o que tem de comum, né? Quando eu falo em intersecção, eu quero saber o que tem de igual. E a única coisa que tem de igual aqui são os 5 e o 6, ó. 5 e o 6. Os dois são elementos comuns aqui ao A e o B. Então, 5 e 6. Certo? Quando a gente tem um conjunto que ele é pequeno assim, faz mais sentido a gente representar os seus elementos, ao invés de descrever eles aqui, né, nesse tipo de sentença aqui, tá? Vamos fazer mais uma aqui, depois eu já faço a chamada e já libero vocês. Vamos fazer a letra B, ela é idêntica à letra A. Vamos fazer a letra C porque ela tem umas desigualdades aqui que são mais chatinhas. Depois eu compartilho esse arquivo aqui com vocês. Então, x pertencente aos naturais tal que
O x, ele está entre 2 e 5. Esse aqui é o meu conjunto A. Como é que eu posso representar os elementos de A? Então, são os elementos, eu vou pegar lá no conjunto dos naturais, e todos aqueles naturais que estão compreendidos entre o 2 e o 5, inclusive o 5, porque aqui eu tenho uma desigualdade com o sinalzinho de igual, ó. Menor ou igual a 5. Tá? Então, vão ser quais elementos? O 3, o 4 e o 5. Esse aqui é o conjunto A. O conjunto B, eu esqueci. Aqui, x pertencente aos inteiros, tá o quê? Então, x pertencente aos inteiros, então o zzinho ali com a barra. 1 é menor do que x, é menor ou igual que 4. Acho que o igual estava aqui. Isso. Então, são todos os números inteiros que estão compreendidos entre 1 e 4, inclusive o 1, porque aqui eu tenho 1 igual, né? Então, eu vou começar em 1, o 2 e o 3. E aí, a união com B vai ser quem? Todos os números ali, é só juntar todo mundo. Copie todo mundo de novo ali, ó. 1, 2, 3, 4 e 5, né? Tanto os elementos de A quanto os elementos de B. E a intersecção com B vão ser aqueles que eles têm em comum, né? O que tem em comum aqui? Apenas o 3. Certo? Então, somente o 3 aqui. Conjunto unitário, né? Só tem um único elemento. Beleza, pessoal? Depois vai ter mais alguns exercícios aqui. Eu tenho o exercício 2, não vai abrir agora, bugou. Mas tem mais 2 exercícios ali que vocês façam em casa, não vale nota, só para treinar depois, se vocês tiverem dúvida. Vocês me perguntem na próxima aula. Certo? Alguma dúvida agora?